Saudações, amados irmãos e irmãs, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu decidi falar sobre o tarô, o que faz o tarô funcionar, qual é a espiritualidade envolvida para o tarô ser um instrumento, de autoconhecimento e de revelação. Eu conversei hoje com uma irmãzinha, a respeito, e eu me senti inspirado em passar, o que eu falei para ela, falar em vídeo, para deixar registrado e que sirva também, a título de estudo, conhecimento e de informação, para aqueles que têm curiosidade. Eu não sei se todos os tarólogos, vão concordar com o que eu vou dizer. Eu estudei o tarô, foi praticamente meu primeiro estudo, dentro do esoterismo, foi o tarô. Aos 12 anos, mais ou menos, quando eu conheci, de fato, o esoterismo. Foi lá na ilha de Itamaracá, uma passagem que eu tive por lá. Foi onde eu conheci, tive esse primeiro contato com o esoterismo e com o tarô. Pois bem, a gente vê o tarô e temos aquela ideia de que o tarô serve como um oráculo, Nada mais. Seria apenas para a gente curiar sobre presente, passado e futuro e ponto. Mas na verdade isso é o de menos, O tarô ele é muito mais profundo que isso. Na verdade a gente dá um uso meio que profano para ele, mas o tarô é mais profundo. Quando a gente observa as lâminas, eu vou falar aqui dos arcanos maiores, do mago ao louco. E não vou falar de todas as cartas, vou falar apenas o porquê delas. Primeiramente, qual é a espiritualidade envolvida para o tarô funcionar? A resposta é muito simples, é a tua espiritualidade. O tarô sozinho, ele representa a jornada do buscador, começando pelo mago e terminando no louco. Então, são cartas de grande sabedoria. Se você conhecer o sentido das cartas, você passa a conhecer a jornada do buscador. E nós utilizamos o tarô como uma forma de oráculo e é muito efetiva, muito eficiente, mas depende muito da espiritualidade que você tenha, conexão. A maioria das pessoas pensam no seguinte, tem o tarô de Marsella, tem o tarô egípcio, por exemplo. Então o tarô egípcio ele pega as egrégoras egípcias, o tarô das bruxas pega a egrégora das bruxas, e na verdade não é bem a verdade. Se todos os tarôs, se esses tarôs todos são arcanos maiores e menores e tem a mesma contagem de cartas, basicamente eles trabalham com o mesmo tipo de energia. O que vai depender aí é qual carta você tem mais afinidade, e é isso que você precisa descobrir. Quando você quer trabalhar com o tarô, você precisa analisar várias cartas, vários modos, vários temas de cartas para ver aquilo que bate mais com você, que você sinta mais afinidade. Tem pessoas que têm maior facilidade com um tipo de carta e outras com outro. Eu tenho o tarô das bruxas que eu ganhei, eu utilizo o tarô místico. Tem gente que prefere o de Marsella, ou o xamânico, ou o egípcio, mas isso não vai mudar o resultado. Vai deixar melhor ou pior dependendo da afinidade que você tenha com o tarô. Tem gente que bate o olho numa carta, num tipo de, um exemplo, no egípcio, e sente afinidade, entende ali. E tem pessoas que vão pegar o egípcio e não vão gostar, não vão entender, e vão pro xamânico, vão adorar. Então depende apenas do gosto pessoal, escolher que carta você quer trabalhar. Volto a dizer que o que eu falar aqui é dentro do que eu sei do tarô e dentro do que eu sinto, do que eu estudei, tá bom? E vai ser diferente, pode ser diferente do de outras pessoas. Pois bem, o que quer dizer então o tarô, nesse sentido, se todos são iguais, da maneira que eu falei? O tarô, ele revela ali a jornada de uma pessoa que despertou. Quando você desperta, você passa a ser o mago do tarô. Isso pode ser também a buscadora ou o buscador. E
Dentro do arcano maior, você começa como mago, você vai passar por todo o tarô até chegar no louco. Quando você chega no louco, você tá desperto, você tá resolvido. A carta louco é o resultado no tarô. E isso é para confundir realmente, né? Quando a gente chega no grau do louco, quer dizer que os profanos não estão te entendendo. Ou seja, você se elevou espiritualmente. Quando você é visto como louco, você se elevou espiritualmente. E as pessoas que não estudam, chamadas de profanas, né? As pessoas que não são iniciadas, que não buscam o caminho iniciático, elas passam a não te entender. Ou seja, não é falar difícil, a intenção não é essa, senão, como eu falei para a pessoa que eu conversei hoje, o professor de português, ele seria o grande mestre, né? A intenção não é falar difícil, a intenção é desbloquear tanto, né, dentro de nós e buscar tanta resposta que quando a gente exterioriza, o profano não entende. O profano vai falar, isso é loucura, esse cara é louco, esse cara usou droga, esse cara tá pirado. Quando chega ao ponto de uma pessoa comum enrugar a testa e não entender nada do que você tá falando, e para os despertos fazer um grande sentido, você se elevou espiritualmente. E você chegou, né, ao estágio do louco. O louco à vista do profano, mas é um iluminado, é um desperto, né, é uma pessoa que entende, uma pessoa que busca os mistérios. Quando na verdade, quando a gente para pensar, a gente imagina que a gente começa como louco e termina como mago, né? Mas não é verdade. O mago não é o resultado, o mago é o começo. O mago é aquele que toma as decisões, que vai por esse caminho ou por outro, ninguém manda nele, ele vai. E a coisa vai indo, ele vai aprendendo, vai quebrando a cara e vai acertando o caminho dele. E ele vai passando por todos os arcanos até chegar no louco. E percebendo como está, né, as coisas hoje, a gente percebe que a carta louco, ela tá deixando de ser o louco realmente, né? Porque muitos estão despertando. Então muitos entendem a nossa língua. É diferente de antigamente, né? Quando você passava a trilhar o caminho do buscador, ninguém te entendia, né? Você realmente era visto como uma grande loucura. Hoje a gente fala do caminho do buscador e muitas pessoas sentem afinidade, né? Muitas pessoas entendem o que a gente fala. Então o louco, por fim, está deixando de ser louco, né? A carta louco, na verdade, vai parar de fazer sentido para a grande jornada, né? Para a jornada da busca. Mas entendendo o sentido profundo que tem os arcanos, né? Que tem o tarô, veja como às vezes a gente usa de uma maneira pequena, né? Quando a gente vai ler o tarô para alguém e esse alguém pergunta de um amante, né? Ou se vai arrumar um namorado, ou se vai ganhar muito dinheiro, se vai fazer uma viagem. São perguntas importantes para a jornada da pessoa. A pessoa precisa dessa resposta, mas veja que para a grande jornada, né? Para a jornada do buscador, para o sentido do tarô, são perguntas realmente pequenas. Ali caberia perguntas mais profundas, né? Agora, como o tarô realmente funciona? Pois bem, há um grande erro, um grande equívoco quando as pessoas entram para mexer, para trabalhar com o tarô, que é ligar o tarô a algum tipo de ser. E esse achar que tem que trabalhar com certos seres para trabalhar com o tarô. Engano. O tarô, ele serve como um meio da espiritualidade falar com a gente, né? A gente sente na intuição, às vezes, a gente vai consultar para alguém vem fazer uma pergunta, a gente sente na intuição, mas às vezes a gente não consegue interpretar o que a espiritualidade está querendo nos dizer. Aí que entra o tarô. Se a gente tem um instrumento, um tarô, e você está bem ligado com a sua espiritualidade, ali bem intuído, o tarô vai ser um meio da sua espiritualidade falar com você. Se você entende o que cada carta do tarô quer dizer, se você sabe interpretar adequadamente as cartas, a espiritualidade pode trabalhar por aquelas cartas para te passar mensagens, para te passar coisas que você precisa falar para o consulente. Então, a pessoa faz uma pergunta, você vai lá, abre o tarô, você vê, interpreta
da maneira correta, a espiritualidade está ali manipulando, trabalhando para te dar aquela resposta. Se você não entende bem as cartas, fica muito difícil, porque a espiritualidade às vezes quer te falar uma coisa e você entende outra. Ou você achar que o tarô trabalha com uma espiritualidade paralela à tua. Também é um erro, que aí você vai cultivar espiritualidade separada da sua individual apenas para o tarô, né? Você não sabe com que ser você vai lidar. O tarô é um instrumento neutro, ele não é da luz nem da sombra, nada disso. A luz e a sombra é o operador, né? Existem magos, nem magos eu não digo, bruxos, né? Que trabalham com a densidão, existem bruxas, existem magos que trabalham com a luz, e é isso que vai ser, né? Se você trabalha com a luz, é a luz que vai trabalhar ali para te orientar, para te ajudar com o tarô. Se você trabalha com as sombras, são esses seres densos que vai manipular ali o tarô para te dar as respostas. Só que tem um porém, pessoal, quem está começando, entenda. Os seres densos, eles não têm compromisso com a verdade. Logo, as respostas que saem no tarô podem não ser 100%, tá bom? A luz, ela já tem compromisso com a verdade, mas nem tudo ela vai responder. Haverá perguntas em que o tarô sairá de um modo que não faça sentido, por exemplo. E você vai abrir de novo e não fará sentido novamente. Isso quer dizer que essa resposta não é cabível, a pessoa está passando por uma lição de vida, e, enfim, no momento ali, dependendo da consulta, você vai saber o que o tarô, o que a espiritualidade quer dizer, tá? O tarô sem espiritualidade é só papel, né? A não ser essa parte filosófica que eu falei da grande jornada. Então não adianta a pessoa falar assim, eu nasci com dom, não precisei estudar. Na verdade, você precisa cultivar a tua espiritualidade para funcionar com o tarô, né? Você tem que ter ligação forte com a tua espiritualidade para que o tarô funcione. E automaticamente você precisa entender as cartas. Você precisa entrar vamos dizer ali, num acordo com a sua espiritualidade do que é cada carta. Então você precisa estudar sim, tá? Mesmo que você tenha um dom, todos temos dons, alguns mais, outros menos, para isso ou para aquilo, mas temos. Não adianta querer pular a parte dos estudos e já ir para a prática, porque essa prática estará comprometida, tá? Principalmente pela autoconfiança e o ego. Se você não entende que o tarô mostre ali uma grande jornada, quer dizer, você não conhece o tarô adequadamente. Você não entendeu ainda qual foi ali, por que criaram o tarô, né? E você já partiu para a ideia de jogar na mesa e falar da vida das pessoas, né? O tarô, nesse sentido de falar da vida das pessoas, é o último, né? E é por isso que ele é tão mal visto. Quando a gente imagina o tarô, a gente já imagina um consulente ali, né, fazendo uma mandinga ali, abrindo tarô, e não é. O esoterismo, ele é muito profundo. O esoterismo, ele guarda muito conhecimento, muita sabedoria. E as pessoas profanam, na verdade, o esoterismo. O que a gente vê por aí são pessoas profanando, pessoas que não estudaram, pessoas que não se conheceram, não se despertaram verdadeiramente e usam dessa espiritualidade que é meio banalizada, né, para se promover ou para se garantir. E acaba sujando literalmente a imagem do esoterismo. A maioria, uma boa parte das pessoas acabam sujando o esoterismo com práticas pequenas e profanas. Quando você pensar num estudo ou num caminho esotérico, você tem a certeza que esse caminho é profundo, esse caminho é sábio. E o tarô não é diferente. O tarô é muito mais profundo do que a maioria até dos tarólogos imagina. Bom, pessoal, se você quer entender, se você quer começar a trabalhar com o tarô, ótimo. É um ótimo instrumento de autoconhecimento e de auxílio. O tarô, a sua espiritualidade, ela pode conversar com você através do tarô, mas é como eu disse, há etapas. Entenda a jornada do buscador que está ali retratado no tarô. Entenda o significado das cartas, entenda o que é cada carta,
Entenda o que acontece com a combinação delas. E isso não é tudo. Você vai precisar também cultivar, como eu disse, a sua espiritualidade. A sua espiritualidade deve estar em sintonia com você. Se você quer trabalhar com a luz, você vai ter que chamar cada vez mais a luz, né? Tanto para suas práticas como para a sua vida, por exemplo, diário, por seus pensamentos. E mexendo no tarô, né? Você vai ali estudando o tarô, vai manipulando o tarô e vai cultivando a tua espiritualidade. Uma hora a coisa liga, a coisa entra em harmonia e você vai perceber que o tarô está falando com você, mas não é o tarô, é a espiritualidade, tá bom? Você vai entender as cartas, a espiritualidade já entende muito bem as cartas e ela vai conseguir te transmitir mensagens. Eu particularmente eu não abro o tarô para mim, eu não consigo, porque eu acho que eu vou contaminar a interpretação, né? Por ser uma coisa muito pessoal, então eu não faço nem para parentes próximos e nem para mim mesmo, sempre para pessoas, né, amigos, irmãos e irmãos que eu digo de jornada, né? Eu deixo a leitura para esses, nunca para mim, tá bom? E quando eu conheci o tarô, eu conheci nesse sentido, né, da jornada do buscador, né, começando ali pelos arcanos maiores. Quando você olha a religião e você desperta, eu não digo nem só a religião, mas tudo, quando você desperta para a tua espiritualidade individual, a tua ligação, você acabou de se ligar no caminho do buscador, na grande jornada. Quando acontece isso, quando acontece o despertar, você entra para a carta O Mago, né? Porque aí sim você passa a ser responsável pela sua caminhada, pela sua jornada. Antes disso você está cego espiritualmente. Antes disso você está sendo conduzido. Quando você passa a conduzir, você despertou, né? E quando você despertou, você entrou para a jornada dos arcanos. E a jornada é maravilhosa, né? Levando-nos até a expansão, né? Expansão da consciência, o grande despertar, a descoberta de grandes mistérios e por aí vai. A gente pode falar, né, futuramente, em breve, das cartas em si, né? Eu posso estar falando alguma coisa se vocês desejarem. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis dizer, o que eu falei a respeito do tarô. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida me perguntem, tá? Agradeço de coração aos novos, aos antigos inscritos e aos novos. Essa semana foram 3 assim, direto. Então, só agradecer mesmo, viu, pelo apoio. Nunca tinha acontecido 3 pessoas de uma vez entrar assim, então é só para agradecer mesmo. Eu sinto, quando eu sinto que alguém, né, se inscreveu, é porque alguém realmente gostou, né? Mesmo sabendo que aqui eu me atrapalho um pouquinho, prolongo demais, mas as pessoas estão apoiando. Então, gratidão profunda aos inscritos que já estão com a gente e aos novos, né? Bem-vindo. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição, tá bom? E se alguém tiver algum tema que queira tratar, se alguém quiser que eu aprofunde no assunto do tarô, ou se tiverem perguntas, se eu achar que é uma pergunta muito boa, que dá uma boa resposta, eu trago para vídeo, tá bom? Meus queridos, fiquem na luz e até breve.